Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme, este é o 16º episódio do podcast Irmandade Corintiana e eu estou aqui com o meu irmão Fábio. Como eu diria o cantor paulista de Araraquara, que deve ser corintiano, Lineker, a gente fica mordido, não fica? Quando vê um joguinho desse, o time desperdiçar 2 vezes seguidas, pontos em casa, na arena, que a gente preza tanto pelo aproveitamento na arena, pega 2 jogos desses contra times que o Corinthians podia ter ganhado e 2 empates, no sufoco os empates, não dá pra ficar tão feliz assim não, a gente fica mesmo mordido pra não dizer outras palavras. Antes de falar do jogo, vamos falar de coisas mais interessantes que aconteceram hoje. Porque logo antes do jogo, teve uma homenagem muito bacana ao nosso grande zagueiro Anderson Sebastião Cardoso, o Chicão, que essa semana anunciou a aposentadoria. Xerifão, né? Xerifão, foi zagueiro do time no Mundial, na Libertadores, e muito interessante que calhou de hoje também ser essa homenagem, porque era o jogo contra o Figueirense, ele que saiu do Figueirense para ir defender o Corinthians na época. Na época, o Corinthians com o projeto Série B, muito bom jogador. Ele formou uma dupla na Série B com o William, né? Isso. Que deu muito certo e seguiu até o William se aposentar. Sim. Depois fez dupla com o Castan, enfim, teve uma pequena rusga ali com o Paulo André, mas também fez dupla com o Paulo André, aliás, é a dupla campeã mundial, né? Sim. Chicão e Paulo André. O Chicão, enfim, é um daqueles zagueiros clássicos, né? Bola pro alto, que o jogo é de campeonato e muita raça, e marcou uma quantidade de gols surpreendente para um zagueiro. Sim, ele bola pro alto que o jogo é de campeonato, mas ele tinha uma certa técnica, principalmente na hora de bater na bola, né? Não à toa ele subia muito para bater falta, era o cobrador oficial de pênaltis na maioria dos jogos que ele tava, e a gente sabe como tá difícil fazer pênalti hoje, marcar gol de pênalti. Ele fez aí 42 gols em 247 jogos. Então, é uma média alta para um zagueiro. Ele era o batedor de pênaltis oficial, por isso que ele marcava muitos gols. Mais da metade dos gols que ele marcou foi de pênalti. Mas ele convertia. Ele convertia os pênaltis. Ele sabia bater. E batia faltas, marcou uns gols de falta, marcou uns gols de cabeça. Sim, alguns gols decisivos também. Eu lembro, teve gols na Copa do Brasil contra o Botafogo, que na época o Felipe era goleiro, fez uma lambança, tomou um golzinho mequetrefe lá, o Chicão foi lá, empatou fora de casa, depois o Corinthians conseguiu essa classificação. Foi um zagueiro que marcou aí, acho que foi devidamente bem homenageado hoje. A gente sabe que tradicionalmente no Brasil os clubes não olham tanto assim para os jogadores do passado, não prestam essa homenagem no momento devido, e recentemente, não só o Corinthians, outros times também, mas o Corinthians tem feito isso, tem conseguido reparar esse erro talvez. E hoje teve essa pressa aí, já que na mesma semana já prestou essa homenagem, muito bacana, achei legal. E ele merece mesmo. Muito obrigado, Chicão, obrigado, Xerife. E agora nos resta falar desse jogo. Agora não tem como fugir do assunto, né? A alegria vai desaparecer agora. O nosso grande sobrinho Caleu já nos avisava, né? Não dá pra falar que o Figueirense vai ser um jogo fácil. Figueirense foi o primeiro time que jogou na Arena e o primeiro time a ganhar na Arena, o primeiro gol marcado contra o Corinthians na Arena, e hoje estava com cara de que ia ser um jogo muito parecido com aquele, né? O Corinthians aparentemente jogando mais bola, com mais volume de jogo, mas aí toma um golzinho e desmorona, né? O Corinthians conseguiu de alguma forma depois resgatar um pouco, conseguiu empatar, então não chegou a ser uma derrota como foi aquela. Arriscou aí durante um bom tempo o Figueirense ser o primeiro time que ganharia duas vezes, que teria 2 vitórias dentro de Itaquera. Mas mesmo assim dá para falar que o Figueirense tem um aproveitamento bom em Itaquera. Em 3 jogos ganhou uma, empatou outra e perdeu uma. Então acho que tá bem aí. Pelo lado do Figueirense tá bom, pelo nosso lado tá horrível, né? O Figueirense lá atrás na tabela com o Argel como técnico, achou um gol ali e o Corinthians sem criatividade. O Corinthians jogou muito mal. Esses 2 jogos em Itaquera que a gente esperava que o time conquistasse 6 pontos, ele sai conquistando só 2.
O Corinthians continua invicto em Itaquera, mas a performance do Corinthians caiu demais nesses 2 jogos. Com certeza. Você pega aí, nesses últimos 2 jogos, um aproveitamento de 33%. Antes disso, eu tinha perto de 90%, né? Então não dá nem pra comparar. E se você olhar os números dos jogos, você vai ver, poxa, o Corinthians jogou bem. Você não esquece o jogo. Vamos olhar o papel, as estatísticas. O Corinthians teve posse de bola, teve finalização, etc. Tal. Mas quem viu o jogo sabe que não foi tudo isso. As finalizações não foram, mesmo as que foram pro gol ou a caminho do gol, não foram com tanto perigo assim. Então, foram poucos lances de você gritar aquele realmente. E aí dá umas bobeadas na zaga, dá uns vacilos e acaba tomando um golzinho à toa, como aconteceu da outra vez, na semana passada contra o São Paulo, e agora acontece de novo. Dessa vez foi um pouquinho mais tarde no jogo, foi no segundo tempo, mas foi isso, assim, o Marquinhos Gabriel tava com a bola, meio travado ali na direita, né, ainda no nosso campo, né, 2 caras em cima dele, ele perde a bola, esses 2 caras saem correndo quando, você não tinha ninguém para ajudar o Marquinhos Gabriel e também não tinha quase ninguém lá atrás, porque eram 4 ou 3 jogadores do Figueirense contra 2 ou 3 jogadores do Corinthians. Ainda assim, o cara nem precisou tocar a bola, o tal do Dodô. Ele só avançou com a bola, abriu um passagem, chutou muito bem no canto do Cássio, sem chance pro Cássio. Acho que não dá para culpar o Cássio por esse gol. Enfim, aí já parecia que ia se desenhar uma tragédia corintiana aí. Pode não ter sido a tragédia completa, mas foi quase isso, né? A gente conseguiu depois empatar. O time... Puta, dá um desânimo falar desse time hoje. Porque faltou eletricidade, né? Faltou vontade, faltou raça, faltou vibração, faltou tudo. Faltou talento, faltou criatividade. O time foi pressionar o Figueirense depois que marcou o gol. E já era 40 e tantos do segundo tempo. No primeiro tempo, a pressão foi maior do Corinthians, assim. Teve... um ou outro lance. Não foi uma pressão, né? Mas teve o domínio do jogo foi maior. O domínio do jogo foi. Aí no segundo tempo começou já um pouquinho mais fraco e tal, e aí veio esse gol aí do Figueirense. 20 minutos que sucederam isso foi muito fraco, assim. Né? Parecia que o Corinthians não estava ligando pro jogo, né? E parecia que o técnico não importava com o jogo. Isso é uma coisa que... Puxa, como você falou, esse era um bom jogo pro nosso amigo Edson Lima tá aqui, porque ele ia estar xingando o Cristóvão. Onde estará Edson agora? Pô, Edson, vem aqui. Ele com certeza tá xingando muito o Cristóvão hoje, porque o Corinthians acabou de tomar gol. Aí ele fala, não, vou então mudar com o time, vou mexer com os brilhos do time aqui. Aí que ele faz? Tira o Rodriguinho e pôs ele. É a mesma coisa que ele fez contra o São Paulo e que não faz o menor sentido. O Rodriguinho era um dos jogadores que estava jogando bem para a posição dele ali, não estava comprometendo o time. Se tirar o Rodriguinho para mexer no time, põe um cara que joga na mesma posição e nem tem jogado bem, não faz o menor sentido para mim. Se fosse o Elias dos melhores dos tempos dele, aí não teria nem porque o Rodriguinho ter entrado em campo, ter começado como titular. Pois é, né? Mas aí você vai tentar, vamos lá, o Elias vai jogar. Dessa vez ele acertou o primeiro passe, o que já é mais que ele fez em todo o jogo contra o São Paulo. Mas também acabou na mesma, ficou errando vários passes aqui, ali, não tá se encontrando o Elias. Não é tirando o Rodriguinho e colocando o Elias que o time vai pra frente, né? Sim, gente, de novo, tava pedindo o Guilherme, pedindo um Rildo, não dava nem pra pedir o Marlone que não tava nem no banco. Pedindo alguma coisa diferente ali. Eu acho que até se ele tirasse outro jogador, sei lá, se ele tirasse o Balbuena e colocasse o Elias, eu ia ficar mais feliz. Pelo menos ele tava jogando o time um pouco mais pra frente, ele tava arriscando mais. Assim, tirar 6 por meia dúzia, eu ficaria até mais feliz se ele tirasse o André e colocasse o Elias, porque o André também não tava jogando nada, não tava aparecendo, sei lá, você podia falar, ele tá tentando ganhar volume de jogo, mas não era isso que tava acontecendo ali, então não sei o que e na prática, a razão estava do nosso lado e não do Cristóvão. O time piorou com a entrada do Elias. Não sei se por causa da entrada deles, mas o time piorou. Foi logo depois do gol, o time estava baqueado. Aí ele fez uma outra mudança, tirou o Giovanni Augusto, que talvez fosse um dos melhores jogadores em campo naquele momento, mais brigador, não sei o que era, mas ele estava um pouco mais brigador hoje do que a gente viu no passado, né? E aí tira o Giovanni Augusto, põe o Danilo. Tudo bem, depois o Danilo até fez o gol, mas não é o tipo de substituição que você espera pra mudar o time, o Danilo, e logo que o Danilo entrou, ele ocupou o mesmo espaço que o Giovanni Augusto estava jogando, que é na faixa central. E ali ele jogou muito mal, né? Aqueles minutos que ele ficou. O Danilo só veio melhorar, e aí sim ele trouxe contribuição, fez o gol, cruzou bolas e tal, quando ele foi pra esquerda.
Na faixa central ali, ele só perdeu bola, ele se desencontrou várias vezes com o André, com o Elias, com o time todo. O time estava desencontrado. Tomou o gol, ficou muito desencontrado. Tanto que quase tomou o segundo gol. Deveria ter tomado o segundo gol. Uma bola que eu nem entendi direito como que aconteceu, mas a bola acabou sobrando de novo pro Dodô. Dessa vez não tinha nem zagueiro na frente, nem nada. Ele saiu correndo. Era do meio de campo até o gol, sozinho, só com o Cássio na frente. E aí o Cássio meteu a perna no garoto lá, nesse Dodô. Deveria ter sido expulso, não foi só uma falta, mas ele não fez o gol ali por muito pouco, né? E poderia ter causado uma expulsão do Cássio, acabou não causando, porque o juiz foi conivente ali, acho. Mas de qualquer forma, demonstra ali como o time estava totalmente ausente do jogo, porque naquela jogada era o Dodô do Figueirense contra o Cássio só, não tinha mais ninguém, do meio de campo pra frente, era isso. O time desapareceu, aí lá pelos 38 do segundo tempo, que é bem tardio para fazer uma mudança desse tipo, né? Que aí ele resolve mexer um pouquinho na estrutura tática do time, tirando o Bruno Henrique e colocando o Guilherme. E aí sim é aquela mudança que a gente estava pedindo desde o começo, alguma mudança que mexesse com a forma que o time iria jogar em campo. E colocasse um pouco mais de criatividade, né? Sim. Que estava faltando, enfim. Com certeza. Mas o Guilherme nem chegou a tocar na bola e saiu o gol. Sim, ele entrou em campo e teve um escanteio, ele só olhou o escanteio, porque quem bateu foi o Marquinhos Gabriel, e o Danilo cabeceou. Danilo sempre muito bom no cabeceio, um fundamento que ele faz muito bem. E a bola raspou na trave, entrou no gol e ele saiu para comemorar. O Danilo é um cara especial, enfim, a gente não pode negar isso. Conquistou tantos títulos com a camisa do Corinthians, sendo um protagonista, né, da equipe. Já tá velho, enfim, final de carreira. Eu espero que o Corinthians deixe ele jogar o tempo que ele quiser jogar com a camisa do Corinthians. Ele é uma opção para um segundo tempo, para um momento assim, mas tem que acertar a posição dele, né? A experiência dele ajuda bastante o Corinthians, fora de campo e dentro de campo. Mas ele não tem a velocidade, ele não consegue acompanhar os jogadores mais novos, enfim, ele é um jogador especial nesse sentido, que ele tem que ser visto desse jeito. Enfim, eu não sei se o Cristóvão tá olhando o Danilo dessa forma. É um jogador que eu já falei no último podcast, eu acho que ele agrega muito pro elenco, ele é um segundo técnico, é um cara muito, como diria o nosso sobrinho Caleb, é um cara gente boa, é um cara muito bacana, acho que ele contribui muito pro time, mesmo fora de campo. Hoje contribuiu em campo também fazendo gol, e curioso até, a gente tava falando do Chicão antes, o Danilo, hoje falaram quando ele fez o gol, que é o 37º, 38º, alguma coisa assim, gol que ele faz com a camisa do Corinthians, ou seja, o Chicão fez mais gol pelo Corinthians do que o Danilo. Você tem uma ideia como o Chicão era realmente especial aí, apesar de que bateu muito pênalti pra isso. Mas isso é outra coisa, o Danilo não gosta de bater pênalti também, então É verdade. Depois do gol, que veio aos 39 minutos, aí sim o Corinthians teve uma mudança de altitude, né? Aí eu senti que o Corinthians resolveu falar, vamos, ainda dá pra ganhar esse jogo. E foi pra cima. Logo depois do gol já teve outro lance que o André pegou a bola, parece que a impressão que eu tive é que foi logo na depois da saída de bola, né? O André já saiu pela direita, cruzou a bola pro Romero cabecear. Os papéis completamente invertidos aí, né? Mas o Romero chegando forte para cabecear, o goleiro foi bem nesse lance. E depois disso a bola era só bola cruzada pelo Corinthians, volume de jogo do Corinthians e tal, mas não se traduziu em gol. Inclusive nesse momento, mesmo nesse momento mais incisivo do time, você via ainda muita indecisão do time. Na hora de, vou tocar pro lado, ele vai tocar e não toca, finge que toca pro lado, finge que cruza, finge que chuta, finge que vai fazer alguma coisa que decide, mas não faz. E aí faz outra coisa que acaba devolvendo a bola para a zaga adversária. Então, traduz muito como o Corinthians tem se sentido nesses últimos 2 jogos. Eu acho que aí a gente pode até fazer uma ligação que a gente falou lá no começo, se você voltar nos nossos primeiros podcasts, de que faltava um protagonista nessa equipe, né? Sim. Alguém que matasse a bola no peito e falava, manda pra mim que eu resolvo, que eu vou jogar pra frente e curiosamente, o cara que tava se desenhando pra se tornar isso, que era o Guilherme, foi o cara que tiraram de campo mais rápido, né? Pois é, e falta esse cara ainda, né, na verdade. A equipe mostrou nesses 2 jogos o que tem de pior, né? Sim. Essa falta de liderança, essa falta de atitude, um time meio displicente algumas vezes, né? Nos toquinhos
exageradamente de lado, sem objetividade, enfim. Ela mostrou o que tem de pior aí. E tá permeando por todo o time, né? A gente já viu aí nos últimos jogos o Cássio fazer lambança, o Iago fazer lambança, Pedro Henrique fazer lambança, Balbuena fazer lambança, Rodriguinho errando, Bruno Henrique, todo mundo, tá? Você olha assim, não tem um jogador ali que você fala, esses caras estão focados no jogo os 90 e tantos minutos que tem cada jogo. Não estão errando muitas vezes em momentos cruciais ali. E isso tem impactado na performance do time. O Corinthians, você vai olhar de novo, olha os números, o Corinthians acertou quase 500 passes no jogo, acertou passe pra cacete, errou menos de 10% dos passes, mas aqueles passes importantes são esses que erraram. Então faltou muito aí. Mas tocar a bola de lado, né? Tá faltando, né? O Corinthians conseguiu uma sequência de 4 vitórias seguidas recentemente no campeonato e fez isso não jogando bem, jogando no limite ali, né? O que a gente fala, jogava um tempo bem e o outro tempo que não jogava bem, o outro time não sabia aproveitar. Foi assim contra o América, foi assim contra o Santa Cruz, foi assim contra o Flamengo. E dessa vez veio 2 jogos onde o fenômeno foi parecido, jogou bem uma parte do jogo e na outra não, mas não foi o suficiente. Dessa vez a coisa ficou equiparada, né? E tanto que os 2 jogos acabaram em 1-1. Mas no fim das contas é isso, o time perdeu 2 oportunidades grandes de encostar no líder, de ficar ali próximo. Vai continuar na vice-liderança, mas pode ver aí o líder se distanciar, né? E a gente pode fazer um paralelo, é engraçado essas comparações, tipo a pontuação do ano passado era essa, desse ano é essa, a quantidade de passes, enfim, esses números todos eles fazem essa comparação. E nessa época, nesse momento do campeonato, foi o momento que o Corinthians cresceu, né? Foi na 18ª rodada que o Corinthians assumiu a liderança. Sim. Então ele já vinha crescendo nas rodadas anteriores. E agora esse ano acontece o contrário, né? O Corinthians, nessas rodadas mais próximas da 18ª, enfim, ele perdeu pontos e vê a chance de virar líder cada vez mais distante. Se fizer um comparativo com o torneio, o campeonato do ano passado, você vai ver que no ano passado o Corinthians estava cada vez encostando mais, forçando o Atlético a olhar para o retrovisor. Pois é. E aí acabou vacilando. Dessa vez não. O líder tá lá olhando no retrovisor e tá vendo o Corinthians cada vez mais para trás. E aí não vai causar medo nenhum, não vai pôr pressão nos caras, eles não vão pisar na bola, a não ser que eles se sintam pressionados. Então, e se o Corinthians não pôr essa pressão, algum outro vai passar por cima e colocar. Então tem que tomar muito cuidado aí, o Corinthians tem essa reta final agora do primeiro turno, não acho que é um caminho tão difícil assim, mas considerando as oportunidades perdidas nessas últimas 2 rodadas, é preocupante. O único lado bom disso é que parece que o Corinthians, que sempre erra na hora que consegue treinar bem antes de jogar, agora daqui a pouco volta aquela época do campeonato que não tem tempo para treinar, que é só jogo atrás de jogo atrás de jogo. Então, de repente, sem pensar, o Corinthians joga melhor, né? Parece que essa é a tônica do Corinthians. Pois é, a gente estava esperando essa época para, de repente, o time se acertar e tá acontecendo o contrário, né? O time treina, mas na hora de jogar se desencontra. E a estreia do Léo Príncipe? O garoto da base que estava emprestado e voltou aí com a venda do Edilson pro Grêmio. Pois é, né? Venda não, né? Sei lá o que foi. Não foi uma venda, foi liberação pro Grêmio. Enfim, nos livramos. O Léo Príncipe não comprometeu em nada o jogo. Eu acho que ele foi bem. Pra mim, foi um dos melhores em campo. A revolta de alguns membros da Irmandade depois do jogo, jogaram as notas de todo mundo lá embaixo, impediu que ele tivesse uma nota final, acho que à altura do que ele merecia hoje, assim. Fui eu mesmo, pode falar. Fui eu mesmo, Guilherme, eu dei as piores notas da história da Irmandade Corintiana. Nem o Edson, corneteiro, deu notas tão ruins quanto as minhas hoje. É verdade, mas o Léo Príncipe não merecia esse baque aí, por mais que eu queira que todos os jogadores continuem ouvindo. As minhas notas foram assim, o time todo merece nota baixa, não interessa se você é novo, se você é velho, se você jogou um pouco melhor ou um pouco pior, a nota será baixa. Mas o fato é, a diretoria chegou a anunciar, a falar que não iria
investir, não iria contratar um lateral direito antes de ver o que tinha em casa, né? Porque A diretoria falou isso porque não achou porque peças. não achou, Eles têm enfim. que parar de Mas conversa inventaram, fiada. mas acabou que eles estavam certos, porque o Léo Príncipe é um garoto bom e hoje mostrou isso, mostrou segurança, não foi nem decisivo nem comprometedor, mas apoiou bem e principalmente apoiou na zaga ali, apoiou no lado direito na parte da defesa. E você acha que a vitória viria com o Fagner em campo? Não pelo jogo de bola, mas talvez por uma liderança, por ser mais vocal, por cobrar mais do time. Talvez por isso, né? O Fagner que vinha dividindo a faixa de capitão com o Bruno Henrique. O Fagner tem essa liderança mesmo, enfim, e ele vem sendo um dos principais jogadores da equipe. Ele, o Wendel e o Bruno Henrique. Mas acho que na parte da bola, assim, não foi isso que comprometeu ali a lateral direita. Não sei se o Fagner teria feito alguma coisa muito diferente do que o Léo Príncipe fez na parte da bola. Na parte da personalidade em campo, talvez na segurança que os companheiros sintam nele, é outra coisa. Mas de qualquer forma, enfim, as notas foram dadas, né? E mais uma vez, o melhor em campo, que a gente acabou tendo um empate triplo aí. Antes de falar quem foi o vencedor, diga quais eram os jogadores empatados, por favor. O empate triplo foi o Bruno Henrique, o Wendel e o Romero. A gente acabou decidindo que o Romero é um retrato muito bom do Corinthians atual. É um jogador que demonstra vontade, uma certa raça, apesar que hoje acho que faltou isso no geral. Sim. Mas ainda tá faltando bola pro cara conseguir crescer mais ainda, né? Ele tem momentos brilhantes, mas não consegue ser consistentemente brilhante. Eu acho que se o time todo jogasse como o Romero joga, talvez o resultado fosse melhor, né? Com essa vontade, não desistir nunca. E claro, tivesse um pouco mais de talento do que o Romero. Fica ainda a falta do atacante, né? A falta daquele cara para decidir. De novo, a desculpa da diretoria também, porque não achou ninguém, é que não ia contratar um atacante, porque, tem dois caras em casa aqui, que um contratou, outro voltou, que são atacantes de renome, né? O André, que jogou hoje, e o Pato, que não jogou hoje. E essas são as nossas soluções para o ataque. Você concorda com a diretoria, meu irmão Guilherme? Nem um pouco. Eu acho que o André tem mostrado que ele não deveria ter sido contratado. E o Pato também tem demonstrado que ele não deveria ter sido contratado. Enfim, o Pato não devia voltar pro Corinthians e tudo mais. É terrível essa situação do Pato. E pior ainda, é a situação em que a gente se encontra do Pato possivelmente voltar com a esperança. O Corinthians precisa que o Pato jogue bem pra crescer no campeonato. Não pode, porque se depender do Pato, a gente tá fudido. Acabou, não tem... Eu alimento, assim, internamente uma certa esperança, mas meio que em vão, de achar que, de repente, se ele entrar bem, porque ele, nesse período, ele deve ter notado que ele se desvalorizou. Não é possível que ele ache que ele tem o maior mercado do mundo, considerando que ele não conseguiu... O Pato vive em outro mundo. Né? Mas, enfim, ele deve ter notado que as coisas não estão tão fáceis pra ele conseguir um contrato novo, com um salário como o que ele tem hoje. Então, que ele use esse momento para crescer, para jogar como ele nunca jogou com a camisa do Corinthians antes, ou como ele nunca jogou na vida dele antes. Mas, enfim, é uma esperança daquelas de corintiano que provavelmente não vai virar verdade. A gente vai ficar o tempo todo nesse chove não molha, e talvez a melhor partida do Pato tenha sido essa, que ele não entrou. Falando do Pato, né? Ele não entrou hoje porque dizem que ele tá fora de forma. Aí ele responde postando uma foto no Instagram mostrando como ele tá em forma. Rolam boatos aí, parece que a imprensa espanhola divulgou que o Villarreal tá sondando o Pato e que há fontes aí do G1, do ESPN, falando que é legítima essa sondagem, que ainda não fizeram uma proposta, mas que estão fazendo uma sondagem forte no Pato aí. Demorou, leva logo. O Corinthians não vai dificultar em nada, isso, duvido. Ainda li uma matéria dizendo que o Corinthians que a proposta não agradou o Corinthians. Que proposta não agrada o Corinthians? Qualquer cara que tire o Pato da gente que não seja brasileiro, porque acho que isso seria o que mais desagradaria o Corinthians hoje. Ver o Pato jogando em um outro time brasileiro e de repente marcando gol, etc. Mas pra fora, eu não vejo como a diretoria impediria nada se... Enfim, já falamos demais do Pato. A situação toda desse cara foi tudo mal
mal resolvido, mal administrado, enfim, desde o fechamento do contrato com esse salário absurdo, até o momento que ele saiu da equipe, enfim, não tem muito o que falar desse cara. Acho que ele não merecia vestir a camisa do Corinthians de novo, e eu espero que ele não jogue com a camisa do Corinthians, na verdade. Próximo jogo do Corinthians é contra o time que revelou o Pato, no Beira-Rio. Em termos de oportunidade, o Inter é um time que perdeu as últimas 5 partidas, está em queda livre, e é um time que tem uma rusga tremenda contra o Corinthians, desde o campeonato que o Corinthians ganhou com o Tevez lá atrás. Então, eu tenho certeza que isso será usado internamente para alimentar os jogadores de mais garra e etc, para que joguem contra o Corinthians, né? E aí depois acabou a mamata de não jogar, né, durante a semana. Na quarta-feira, não essa agora, outra, já vai ter o jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Esse vai ser um pouco mais complicado. O Atlético é um time que tá sempre brigado pelo G4 aí. Os dois jogos são complicados, né? O Inter tá nessa queda livre, mas a gente sabe que eles têm que reverter isso. E ganhar do Corinthians é uma ótima chance, né? Enfim, com certeza. É um jogo de 2 times grandes, não é um jogo fácil. Jogar no Beira-Rio e tal, acho que não será fácil, não. Não será fácil, e o jogo contra o Atlético Paranaense também não vai ser fácil. O time tá inconsistente, mas tem demonstrado raça esse ano e tá sempre brigando ali pelo G4. E a gente vai estar jogando na casa deles, onde o Corinthians não tá tendo uma boa campanha como visitante esse campeonato. Vamos lembrar disso, né? Essa semana aí o Cristóvão andou fechando alguns treinos do Corinthians, né? Ele mandou colocar tapumes até pra imprensa não ver nada, né? Essa política nova do que o Cristóvão colocou nessa semana, enfim, vai contra tudo que o Tite e o Mano Menezes faziam no Corinthians, que era liberar, enfim, os treinos, a imprensa assistia e tal aos treinos, às vezes pedia só para não gravar uma jogada ensaiada, e os jornalistas respeitavam isso, né, não gravavam, e aí ele pediu para colocar tapumes e tal. Enfim, o Cristóvão, ele não inventa, né? A gente até vê nas alterações que ele fez hoje, ele não inventa, então eu não vejo por que fechar o treino. Assim, o Corinthians não é uma equipe que ele vai alterar fechando o treino e vai causar uma surpresa. Ele não é um técnico disso, é meio estranho, é meio um contrassenso, né, da personalidade dele, né? Ele em campo ele não surpreende, mas ele quer fechar o treino pra fingir que surpreende, não sei, é meio estranho. Vai saber o que ele tá armando ali, mas na melhor das hipóteses é um jogo psicológico, porque eu não acho que ganha muita coisa escondendo o treino. Não à toa o Tite foi tão bem sucedido sem esconder nada, mostrando tudo. Todo mundo sabia que o time, porque não importa, no máximo você vai surpreender um adversário uma vez fazendo com alguma coisa ali, e depois todo mundo vai manjar. Isso aí já é uma demonstração aí de uma insegurança, acho que do Cristóvão aí em relação ao time. Mesmo com tudo isso, queria só ressaltar, o Corinthians hoje está invicto a 6 jogos. Desde que o Cristóvão assumiu o time, ele perdeu o primeiro e não perdeu mais, né? Ganhou 4, agora empatou 2. Enfim, pode ser que a gente esteja sendo muito crítico aqui, assim como de repente a gente foi muito exaltado nos momentos de vitória, mas acho que não, porque acho que a gente foi bem realista naquelas vitórias, falando que o time estava jogando bem o suficiente, e nesses empates, assim, são empates realmente muito frustrantes. Acho que não tem muito como não condenar o time por isso. Mas agora, essas próximas rodadas são as 3 últimas do primeiro turno do campeonato, e é o momento de mostrar. Aí na metade a gente sabe exatamente onde o time está situado, né? Bom, acho que vamos ficando por aqui. Fábio, por favor, lembre os nossos ouvintes as nossas redes sociais. Estamos no Twitter com Irmandade Timão, e estamos também no Facebook, SoundCloud, YouTube e Instagram com Irmandade Corintiana, Corintiana com TH. E se alguém quiser mandar um e-mail pra gente? Olha, é só mandar pro irmandadecorintiana@outlook.com. E, como já disse antes, estaremos em breve em outras mídias sociais, em outras maneiras de nos ouvir, mas por enquanto são essas. Mas já tem bastante aí para quem quiser ouvir, porque já está nos ouvindo aqui. Mas quiser achar novas maneiras de nos ouvir, é muito fácil aí. Então é isso, ficamos por aqui.
um pouco desanimados, mas vai, Corinthians! Mordidos, mas vai, Corinthians!